Gente, boa noite. Nós já vamos começar nosso evento, tá? Nós esperamos aí 10 minutinhos. E deixa eu ligar minha câmera. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os que compareceram, né? Meu nome é Guilherme, eu sou um dos coordenadores. E hoje nós vamos ter uma aula sobre a AVC na emergência com a doutora Franciele Goulart. Então, eu vou apresentar aqui a doutora para vocês. Boa E noite. nós vamos começar, tá bom? Bem, a doutora possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Juiz de Fora, residência médica em Neurologia pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Juiz de Fora, mestrado em Saúde do Adulto pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduação em Neurologia Vascular pelo Hospital Moinhos de Vento, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário do Presidente Dutra, médica neurologista do Hospital São Domingos e coordenadora do Serviço de Atendimento ao AVC Agudo e Linha de Cuidados em AVC do Hospital São Domingos. Então, hoje nós teremos uma excelente aula e muito obrigado, doutora, por aceitar esse convite e por estar aqui conosco. É isso. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Eu queria agradecer o convite de vocês pela aula, para agradecer a Alane, que está sempre com a gente lá no hospital, no serviço de neurologia. E hoje eu fui convidada para falar um pouquinho de AVC na emergência. E eu vou apresentar a tela inteira, então eu acabo perdendo um pouquinho a visão de vocês. E aí, qualquer coisa, me interrompam, tá ok? Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar no chat que eu falo para a professora. Podemos começar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre AVC na emergência, que foi um pedido da Lani para essa aula de hoje. Eu começo esse primeiro slide, que na verdade é o slide de apresentação da aula, e colocando o símbolo da campanha do ano de 2021, que é a campanha de combate ao AVC, que é o Combatendo ao AVC. Essa vai ser a logo da campanha da Rede Brasil AVC esse ano, que é uma campanha que acontece mundialmente, na realidade, no dia 29 de outubro. E eu vou tentar falar um pouquinho de AVC na emergência, é um assunto muito, muito extenso. Se a gente for detalhar cada estudo novo que saiu do ano de 2015 para cá, então a gente teria que, na verdade, precisaria de um congresso, uma aula não seria o suficiente. Porque o tratamento, eu acho que o mais importante do objetivo dessa aula é todo mundo entender que o tratamento do AVC ele mudou. E a partir do momento que o tratamento do AVC ele mudou, precisa difundir o conhecimento de como é essa abordagem, de que a AVC deixou de ser aquela doença que não se tem o que fazer. E qual a importância disso? Então, todas essas fotos que eu estou usando são as fotos da campanha desse ano, que foram recentemente divulgadas, tá? E a importância é de que, na realidade, 1 em cada 4 de nós vai ter um AVC em algum momento da sua vida. Então, isso é uma prevalência muito alta, é a doença cerebrovascular com maior prevalência. Ela era a primeira causa de morte no mundo até 2018, talvez. E aí, a partir de então, o IAM, o infarto, passou a ser a primeira causa de morte do mundo, mas ela continua sendo a principal causa de incapacidade, então, de tirar o paciente da vida civil dele e trazer uma incapacidade grave e um impacto físico e emocional envolvido nisso. O Brasil, ele tem altas taxas de mortalidade por AVC, e a gente hoje vai falar do AVC isquêmico. Então, o tratamento do AVC isquêmico, que ele corresponde à grande porcentagem dos AVCs, vai ser 85%. E o tratamento no tempo hábil vai mudar a história da doença. Hoje, quando a gente fala em números de AVC,
Então, são números que foram divulgados agora, recentes, são números mundiais, que é isso que eles vão colocar, de que 5,5 milhões de pessoas, de mortes por AVC ao ano no mundo inteiro. Então, esse é um número muito alto para uma doença que é prevenível e para uma doença que é tratável. E o número de AVCs ano, ele pode chegar a 13,7 milhões. Então, é aquela doença que, quando o paciente ele não morre, ele tem uma incapacidade grave. E qual que é a importância de difundir esse tipo de conhecimento? A gente vive uma realidade de diferentes classes econômicas, e quando a gente, vamos dizer, quando a gente anda por essas diferentes classes econômicas, a gente consegue perceber que mesmo com conhecimento mais fácil, de mais fácil acesso, no ano que a gente vive, na época de tempo de internet, de Instagram, de Facebook, que deu pane ontem, então o conhecimento, ele às vezes não é tão simples. Então não são todas as pessoas que elas conseguem reconhecer assim, o que é um AVC? Você sabe reconhecer? Você seria capaz de reconhecer que um familiar teu está tendo um AVC? E você seria capaz de reconhecer para prestar um socorro a tempo para esse familiar dele ser tratado? Então, a importância de saber o que é, como reconhecer, para onde você leva esse familiar que está tendo AVC, isso é uma coisa muito importante. Para quê? Porque você precisa saber o que é, reconhecer e saber para onde levar esse paciente. Hoje existem ferramentas na forma de aplicativo, amplamente divulgado pela Rede Brasil AVC e pelo Ministério da Saúde, depois eu posso dar essa informação, que é um aplicativo, por exemplo, que ele vai fazer o rastreio dos centros de AVC mais próximos da sua localização. Então, é uma forma de tentar divulgar a informação de uma forma mais fácil. É todo mundo que tem acesso ao aplicativo e a tecnologia? Não, mas é uma das formas numa era altamente tecnológica que a gente vive. E quando a gente fala de uma alta taxa de mortalidade mundial, a gente está falando de doença que a principal etiologia dela, ela é adquirida e tratável, na grande maioria das vezes. Vamos ter causas genéticas, causas que independem de fatores de risco adquiridos, mas elas são uma pequena porcentagem delas. A maioria vão vir dos fatores de risco clássico: hipertensão, diabético, obesidade, a doença aterosclerótica, a síndrome metabólica com dislipidemia, o etilismo, o tabagismo e as doenças cardiológicas. A exemplo de Maranhão, por exemplo, a gente lida com uma situação de a doença cardíaca valvar reumática, e que vai ser uma etiologia muito significativa de AVCs cardioembólicos por doença valvar reumática, que é uma situação regional que a gente vivencia aqui. A outra mais comum, fibrilação atrial, prevenível e tratável, quando o diagnóstico ele é precoce. Outras doenças de cunho genético, que vão ser trombofilias, doenças hematológicas, e o grande espectro da doença hematológica que a gente vai ter é a anemia falciforme. E a anemia falciforme, ela é um capítulo específico do AVC, porque ela vai envolver fatores genéticos, anemia falciforme na infância, na adolescência, no adulto, as complicações dessa anemia falciforme e o alto risco que ela tem, tanto para AVC isquêmico, quanto para AVC hemorrágico também. Então, ela não vai estar envolvida somente nos AVC, no fenômeno isquêmico. E uma outra situação, não tão comum, mas acaba que quando você tem um local de atendimento de AVC, você vai ver com uma frequência maior, que vão ser as dissecções arteriais, que elas podem ser traumáticas, espontâneas, ou, na maioria das vezes, secundárias a alguma doença autoimune. E qual a importância do conhecimento dos tempos de AVC? Por que vocês sempre vão ouvir em toda a aulinha de AVC aquela frasezinha clássica: tempo é cérebro, corra contra o tempo, olhe o relógio, cada minuto salva, que é o reloginho da campanha desse ano. Então, quando a gente vai falar em hemodinâmica cerebral,
A gente brinca que é um órgão de baixíssimo peso, só que o baixo peso dele, ele consome 25% do consumo corporal de glicose, ele vai consumir até 20% do débito cardíaco, 20% do consumo e extração de oxigênio, e o fluxo de sanguíneo cerebral, ele vai ter que manter 50 ml de fluxo para cada 100 gramas de tecido nervoso para cada minuto. Então, é altamente metabólico. A importância disso vai cair na frase tempo é cérebro, porque cada minuto que você tem de baixo fluxo sanguíneo, você vai ter um tempo que, para ter somente a penumbra, o que é definido a penumbra? Fluxo sanguíneo normal, 50 ml para cada 100 gramas de tecido. Um fluxo de penumbra, que é aquele fluxo que está atordoado pela isquemia inicial, mas o tecido ainda não sofreu necrose, ele vai ter, em média, até 20 ml de sangue para cada 100 gramas de tecido. À medida que o tempo avança, esse fluxo vai cair cada vez mais e você vai entrar na área do corre isquêmico definido. Então, essa é a importância. Como é um tecido, um órgão altamente metabólico, cada momento que você deixa ele sem oxigênio, sem glicose, baixo débito cardíaco, isso vai influenciar... Gente, é o meu cachorro, desculpa. Vamos lá. Quando a gente vai falar em protocolo de AVC, numa unidade hospitalar, ninguém faz protocolo de AVC sozinho. O neurologista não vai fazer um protocolo de AVC sozinho. Um emergencista não vai fazer um protocolo de AVC sozinho. Enfermeiro não vai fazer protocolo de AVC sozinho. Você precisa de um time. Para isso funcionar, você vai precisar de uma equipe. Então, implantar um protocolo de AVC, ele vai envolver uma reestruturação de pessoas, de setores, de serviços, para que isso funcione. Isso aqui eu só coloco no esboço. Só um minutinho, gente. Então, isso vai envolver a construção de um time, que vai envolver emergencista, neurologista, enfermeiro, serviço de radiologia, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, fisioterapia, serviço de farmácia, dispensação rápida e imediata de trombolítico, padronização de trombolítico nessa unidade hospitalar, serviço de hemodinâmica, a importância dele a gente vai falar também, unidade de terapia intensiva, neurocirurgia, fonoaudiologia, uma vez que as principais complicações do AVC a curto e longo prazo são os pacientes disfágicos que vão ter complicações principalmente por pneumonia broncoaspirativa. E quando a gente fala de AVC, eu falo que a gente saiu, o AVC ele é um caçulinha ainda, né? Ele é muito jovem na evolução de tratamento endovenoso e trombolítico agudo. Então, o tratamento de AVC ele começou a iniciar, a engatinhar em 1995. Se você parar para pensar, isso não é um tempo longo, isso é um tempo curto na realidade. E foi quando surgiu o primeiro trial publicado, foi em 1995. Então, alguns de vocês eram muito jovens ainda, muito jovens mesmo. Em 1997, surgiu o conceito do que é uma unidade AVC.
Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Dá para ouvir sim, professora. Em 2008, foi feito o segundo estudo, que é daí que se surgiu esse conceito da janela estendida de AVC até 4 horas e meia. Isso em 2011, ou seja, há 10 anos atrás, iniciou a descrição dos primeiros eventos de trombectomia. Os primeiros procedimentos de trombectomia, que é o tratamento endovascular do AVC, ele vai começar a primeira vez aqui. E somente em 2013 que foi feito o primeiro manual de rotinas do AVC escrito no Ministério da Saúde, pelo Ministério da Saúde, onde se definiu o protocolo terapêutico, um protocolo de tratamento para o AVC agudo. Professora? Oi. A sua apresentação saiu. Saiu? Saiu. Só um minuto. Tá ok agora? Voltou agora. Perfeito. Só ajustar. Então, só retornando, então, desculpa a confusão aí, gente. E 2015 em diante, que começaram a aprofundar. A gente fala assim que 2015 foi o ano da revolução do AVC, né? Que todo mês saiu um estudo diferente, todo mês saiu um novo paper publicado. 2015 foram publicados vários, então, assim, 2015 foi o ano que foram publicados esses 3 papers, que é o Revascatio, o Extend e o Swift Prime, que na realidade foram eles que modificaram o tratamento da história do AVC, que é onde, junto com a trombólise endovenosa, foi definido o benefício clínico da trombectomia. Por quê? E o que se viu? Em 2011, os dispositivos usados não eram a melhor técnica. À medida que isso foi aprimorado, os estudos eles começaram a ser positivos para a superioridade no tratamento. Em 2017, veio esse famoso estudo, que é o DOWN, que no meio do AVC ele é um estudo famoso, porque ele teve a participação de brasileiros, que é um estudo que ele estende a janela do tratamento de AVC, a gente para de ficar preso naquela janela de 4 horas e meia, então a gente ter um tempo hábil maior de tratamento. E em 2019, é um estudo que pode ser que alguns conheçam ou não, mas ele é um estudo 100% brasileiro, 100%. E ele é um estudo que foi premiado no último Congresso Mundial de AVC, e que foi em Praga, quando foi exposto os resultados desse estudo, do Resilient, e esse estudo, ele foi feito no sistema de saúde público brasileiro, com o objetivo de evidenciar que a trombectomia, ela tem benefício e ela poderia ser incorporada no sistema público de saúde, juntamente com a trombólise endovenosa. Então, esse estudo mudou muita coisa. Então, assim, no meio do AVC, ele é um motivo de muito orgulho, porque ele é um estudo que é 100% brasileiro, e que, inclusive, ele está sendo replicado em outros centros de AVC fora do Brasil. Quando a gente vai falar em estratégias de AVC, então,
é aquilo que eu falei inicialmente, não basta ter um neurologista, não basta ter um emergencista, não basta ter medicação. Então, você precisa de um serviço, por exemplo, SAMU, que saiba identificar esse paciente para onde levá-lo. Você, na sua unidade hospitalar, você precisa ter um sistema de triagem, você precisa ter um protocolo de atendimento específico e você precisa de ter um algoritmo de manejo e abordagem. Por quê? Você é um paciente que tem que ter um atendimento rápido, avaliação neurológica rápida e acionamento de toda a equipe. Porque aquela equipe toda, ela não funciona em passos, ela funciona de forma conjunta. Então, todos começam a agir ao mesmo tempo para aquilo que seja feito um tempo que a gente coloca, que é o ideal, padrão ouro, inferior a 60 minutos, a partir do momento que o paciente dá entrada no hospital. Então, você vai ter que protocolo específico de imagem, você vai ter que ter protocolo que essa imagem, o ideal, ela ser feita com 25 minutos e que ela tenha um laudo em 45 minutos. Você vai precisar de uma avaliação laboratorial rápida, você precisa de um acesso imediato ao Alteplase, que é a medicação. Então, sempre que vocês forem falar de AVC, vocês vão colocar em mente o quê? Início do sintoma. Início do sintoma. Qual foi o início do sintoma? Se ele teve uma instalação aguda ou subaguda. Então, o evento vascular, ele sempre vai ser agudo. Ele é súbito, ele é imediato. Então, se você tem um sintoma que está evoluindo em semanas, em dias, ou até em meses, provavelmente isso não é um evento vascular. O evento vascular é aquele paciente que ele está bem, ele está conversando e subitamente ele perde determinada função motora dele. Então, esses sintomas vão ser agrupados em síndromes vasculares. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, mas eu não vou detalhar cada uma. Se quiserem, a gente dá uma aula só de síndromes vasculares. Você vai precisar fazer um levantamento da história médica pregressa, visando a história medicamentosa desse paciente, fatores de risco e se ele vai ter contraindicação para o trombolítico endovenoso. Então, quando a gente vai atrás dessa história pregressa, é uma história pregressa direcionada. Que medicação que ele usa, ele fez alguma cirurgia urgente, ele está usando algum anticoagulante. E instituir que isso vai ser uma condição de uma emergência clínica. Quanto ao quadro clínico. O quadro clínico, quando você vai falar de uma síndrome vascular, ele vai ser muito variável. Então, quando a gente vai falar de quadro clínico, o que tem que se ter em mente é que o início ele vai ser súbito, imediato. O que é um quadro clínico clássico no AVC? É o paciente que cursa com hemiparesia ou hemiplegia, todo o hemicorpo direito ou todo o hemicorpo esquerdo. Eu brinco assim, entre aspas, assim, que tem uma dica. Se esse paciente ele está hemiparético à direita, ou se ele está hemiplégico à direita, provavelmente esse paciente também está afásico, ele está com um distúrbio de linguagem, porque ele está pegando o hemisfério esquerdo, ele está pegando o que a gente coloca dos ramos da divisão superior da artéria cerebral média, que vai cursar principalmente com um quadro clássico de afasia e hemiplegia. Quando a gente tem uma hemiplegia esquerda ou uma hemiparesia esquerda, o hemisfério acometido desse paciente vai ser direito. Geralmente, esse paciente ele tende a ter o quê? Heminegligência, que é uma situação muito interessante do ponto de vista neurológico, que nessas situações, por exemplo, o paciente ele pode não reconhecer que ele está perdendo a força de um lado do corpo. Ele pode não reconhecer que ele está passando mal. Isso já aconteceu, por exemplo, num atendimento que eu tive com AVC. O paciente estava hemiplégico,
hemínegligente, e ao mesmo tempo ele me perguntava por que ele estava sendo colocado dentro do aparelho, porque ele estava bem. Então, isso está relacionado ao fenômeno da heminegligência. Então, você pode, dentro desse contexto, a disartria, que é um acometimento muito comum, equilíbrio e coordenação, que na maioria das vezes pode ser um desafio, porque ele vai entrar no diagnóstico diferencial com as crises vertiginosas da labirintite, por exemplo. O que vocês vão ter que ter em mente? Essa figura é bem bonitinha, que na verdade ela vai mostrar numa emergência o que pode estar simulando o AVC. Então, o paciente ele chega com alteração do nível de consciência, ele pode chegar suspeitando de um déficit motor. E quais são os seus diagnósticos diferenciais, às vezes imediatos ali, naquela situação que você tem que raciocinar? Um clássico, hipoglicemia. Hipoglicemia, ela vai mimetizar déficit motor. Paciente com alteração da consciência, principalmente. E aqui ele coloca os camaleões do AVC, o principal deles aqui é a convulsão, crise convulsiva. Por que a crise convulsiva? O paciente, existe um fenômeno, quando a gente fala de epilepsia, quando a gente fala de crise convulsiva, que a gente chama de paralisia de Todd, que é aquele paciente que ele faz um evento convulsivo e logo depois da crise ele faz um déficit motor, ele fica hemiparético, que é um déficit transitório relacionado ao fenômeno da crise e que pode simular um AVC. O segundo mais comum, síncope. Terceiro mais comum, por incrível que pareça, sepse. Cursa principalmente com alteração do nível de consciência. Os funcionais, aqui estão envolvidos os distúrbios psicológicos, as alterações psicológicas e psiquiátricas, são comuns sim, e às vezes elas são um desafio para a gente no pronto-socorro. Cefaleia e neoplasias. Por quê? Aqui, a neoplasia, então você se pergunta, mas geralmente não vai ter uma manifestação aguda, ela vai ter um quadro mais lento, mais arrastado, mas às vezes não. Então, o paciente, a depender do tipo de lesão, ele pode apresentar subitamente o déficit motor. Então, que é aquela lesão que às vezes ela estava num desenvolvimento até que ela cursa com um déficit súbito. E falando na emergência, o atendimento emergencial do AVC, ele vai ser um atendimento que, inicialmente, o atendimento para qualquer emergência de qualquer etiologia. Sinais vitais, frequência cardíaca, PA, oximetria e glicemia. Glicemia, porque a gente falou das hipoglicemias. As hiperglicemias também, os estados hiperosmolares. Eletrocardiograma, laboratório. E quando a gente fala de laboratório, a gente tem que focar muito nisso daqui. Então, coagulograma. Pacientes em uso de varfarina ou pacientes com história de doença hematológica, com algum tipo de coagulopatia. Quando você encaminha esse paciente, que a gente falou que você chega, você tem até 25 minutos para levar esse paciente para a tomografia. Por mais que se evolua, todos os exames, todo o anjo, ressonância, hemodinâmica, estudos de perfusão cerebral, a tomografia, ela sempre vai ser o exame de escolha. Ela sempre vai ser um exame ideal na triagem inicial desse paciente. Rápida, fácil, imediata. E a tomografia é o melhor exame para ver sangue. Então, se esse paciente ele tem um déficit motor súbito, ele pode ser uma isquemia, ele pode ser uma hemorragia. Você só vai saber isso quando você colocar esse paciente na tomografia. Então, ela vai excluir em praticamente 100% dos casos se aquilo ali é um sangramento. Então, se o paciente fez uma hemorragia intraparenquimatosa ou se ele fez uma HSA. E aí, você já entra num outro tipo de protocolo, que é um protocolo do AVC hemorrágico. A tomografia pode te ajudar em situações de tumor, áreas com edema importante. Mas ela é padrão ouro inicial, por quê? Ela já te descarta sangue. Já a lesão isquêmica, a tomografia vai ter uma sensibilidade que não é tão alta. Porque, a depender do tempo de evolução desse paciente, a tomografia é normal. E a tomografia sendo normal, ela não descarta que esse paciente está tendo um AVC isquêmico. Isso é uma coisa que tem que ficar bem definida
e na cabeça de todo mundo. O paciente está hiparético, a tomo está normal, não é um AVC. Sim, é um AVC. Ele só ainda não definiu lesão isquêmica. Ou seja, é um paciente que, a depender da história, a depender do tempo de evolução, com essa tomografia normal, ele é candidato a trombolítico. Quais são os sinais precoces que você pode ver nessa tomografia? O clássico, quando vocês veem na maioria dos livros, artigo e de AVC, que é o que eles chamam o quê? Sinal da artéria hiperdensa, que é isso bem aqui, ó. Você tem um tomo de crânio simples e dentro da artéria cerebral média esquerda você vê esse cordão branco. Isso acontece muito nos AVCs de etiologia embólica, tá? Então, isso aqui é um sinal clássico, que é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa, que fala a favor de oclusão de grandes vasos. A importância da radiologia foi que, com o advento do tratamento dos AVCs, a gente deixou de olhar só um tomo simples, a gente vai olhar uma tomografia e uma angiotomografia. Por quê? Quando você define uma oclusão de grandes vasos, o seu tratamento hoje, ele pode ser trombolítico e trombectomia. Voltando, lesões precoces de isquemia, que eles chamam de Aspects, está no slide um pouquinho mais à frente. Então, que essa escala de Aspects é uma escala radiológica, ela não é uma escala clínica, mas ela auxilia a gente na definição do paciente que pode se candidatar à terapia de reperfusão. Um outro sinal precoce que você vai ver é isso que vocês veem bem aqui, ó. Se você já tem isquemia maior que 1/3 da artéria cerebral média. Contraindicação absoluta para terapia de reperfusão. Se você fizer trombolítica aqui, o paciente vai inundar o cérebro de sangue, porque o tecido cerebral dele já está isquemiado. É um tecido cerebral que já está com isquemia definida. Essa isquemia que aparece aqui na tomografia, você não salva, você não recupera. Só que já é isquemia instalada. A escala de Aspers, que é uma escala radiológica, a importância dela, que às vezes quando a gente está na emergência, a gente fala assim, olha, o paciente está um Aspects 8, o paciente está um Aspects 10, dá para trombolizar. Então, ela é uma escala que foi definida nesse programa de stroke aqui, de Alberta, que cada ponto desse, que são 6 territórios da artéria cerebral média, M1, M2 e M3, no corte tomográfico, um corte em núcleos da base, um corte imediatamente acima, M4, M5, M6, são ramos da cerebral média, núcleos da base, caudado, ínsula, lentiforme, cápsula interna. Quando você faz a tomografia, você procura nesses cortes se o paciente tem hipodensidade, se ele já fez uma hipodensidade em M1, em M2, em ínsula, em caudado. Cada hipodensidade vai contar um ponto, e você vai diminuir esse ponto de 10, que é a escala normal. O normal, ela é 10, é o ideal. Então, trombolizar o Aspects 10 é o mundo perfeito, que o paciente não tem uma isquemia definida nessa tomografia. Cada vez que ele aparece pontos de hipodensidade, ele vai diminuindo a escala de Aspects. Um Aspects, por exemplo, 3 é um paciente que provavelmente ele já tem uma isquemia pegando 1/3 da artéria cerebral média. Então, é um paciente não candidato. Então, isso é uma escala radiológica que ajuda na hora da definição. Então, trombolítico endovenoso, um Aspects maior igual a 7, trombectomia, um Aspects maior igual a 6. Ou seja, o paciente só tem 4 pontos de hipodensidade na 6, 3 pontos de hipodensidade na 7. Isso vai ajudar a gente na decisão. E com o advento da trombectomia, hoje vai fazer parte desse protocolo de AVC, na emergência imediata, você colocar esse paciente numa angiotomografia. É um exame rápido, ele é um exame rápido de ser feito, se você tem as condições ideais, um aparelho ideal, a equipe treinada e um fluxograma treinado, porque você vai fazer uma angiotomografia cervical e crânio. O que você procura? Oclusão de grandes vasos. Quando a gente fala grandes vasos, a gente está falando carótida, a gente está falando basilar, artéria cerebral média, ramo M1, que é o ramo inicial dela,
Artéria cerebral anterior, ramo inicial A1, artéria cerebral posterior, primeiro ramo P1, segundo ramo P2. É isso quando a gente diz de grande vaso, tá? A artéria basilar é uma situação à parte, tá? A maioria dos estudos para trombectomia foram negativos, mas com os estudos de trombectomia, eles foram positivos para circulação anterior, carótida, M1, A1, e na circulação posterior, P1, tá? Por quê? Viu-se que os pacientes, que onde eles têm, por exemplo, oclusão da carótida interna por um trombo, seja cardioembólico ou seja aterosclerótico, a taxa de recanalização com trombolítico endovenoso, ela é baixa. Na artéria cerebral média, por exemplo, ela vai chegar a 30%, na carótida, talvez 10%. Então, é aquele paciente que ele pode ter uma melhora e voltar a piorar mesmo após a trombólise por reoclusão do vaso, tá? E é aqui que vai entrar os estudos de 2015 para cá com a indicação do tratamento endovascular, que a gente vai mostrar um pouquinho mais na frente. Isso aqui eu só coloco, é uma CT perfusão. Então, isso aqui é o que evoluiu do AVC, mas assim, só para vocês entenderem que isso aqui existe, e é o mundo perfeito do AVC, né? É você ter um aparelho de tomografia que faça uma TC simples, uma angio-CT, tudo acoplado, e que ao mesmo tempo ele faça uma CT perfusão, que é um estudo de perfusão que ele te calcula o tamanho do corre isquêmico e o tamanho da sua penumbra. Então, que quando a gente fala nisso aqui, o seu corre isquêmico, ele é uma área pequena, e a sua penumbra é tudo que está ao baixo fluxo, tirando esse core. Então, isso aqui é calculado pelo software, então, e é rápido de ser feito. Vai ser muito importante isso aqui, não no trombolítico endovenoso, não que não seja, mas excelente para quando você vai trabalhar com aquilo que a gente falou de janelas estendidas. Pacientes com janela, por exemplo, 6 a 24 horas de evolução. Isso vai ter uma importância, que a gente fala que o tempo deixa de ser o fator decisivo e a gente passa a trabalhar com viabilidade tecidual. Aqui é no exame de perfusão da ressonância, é um exame hoje altamente questionado, a gente fala que ele é muito bonito no livro, mas isso aqui é um exame para você fazer na vida real, um exame que te demora muito, né? Então, todo isso aqui é uma área de baixa perfusão cerebral, baixo fluxo. Isso aqui é uma difusão, isso que você vê branco é o corre isquêmico. Então, isso aqui é uma área já infartada, você não reverte essa área. Só que quando você coloca toda essa área com baixo fluxo, você vê que é uma área que ela não brilha a difusão ainda. Mas que se você não fizer nada, ela vai brilhar e vai isquemiar. Isso aqui é sua penumbra. Então, isso aqui é sua penumbra, isso aqui é o seu corre isquêmico. Isso é o que é preconizado, são os tempos de avaliação do padrão ouro para um atendimento de AVC na emergência. Avaliação médica em 10 minutos, a tomo tem que ser feita em 25 minutos da porta, da entrada do paciente. Avaliação radiológica em 45 e estar infundindo o RTPA em até 60 minutos da entrada do paciente no hospital. É um desafio isso daqui, pode parecer muito tempo, mas o fluxo, se ele não for muito alinhado, ele demora muito mais do que isso. Avaliação neurologista rápida, avaliação neurocirúrgica e monitorização em leito monitorizado, seja ele uma UTI ou seja ele uma unidade de cuidados de AVC com leitos monitorizados. Quando a gente vai falar em tratamento? Quando a gente fala em tratamento, é a gente reperfundir tecido, reperfundir cérebro, recanalizar a artéria ocluída, tá? Medicação, trombolítico salva penumbra. A área que está infartada, ela não vai ser recuperada. Isso é o conceito de penumbra. E aí a gente vai falar de venosa, trombectomia, os critérios de inclusão e exclusão. Endovenosa, 4 horas e meia. Então, é a janela de tempo que a gente tem. Então, desde o ictus até a avaliação desse paciente,
você está autorizado a fazer trombolítico endovenoso, alteplase, que é o Actilise, em até 4 horas e meia. Existe um estudo que foi feito, que é chamado de Wake Up Trial, que foi um estudo feito nos pacientes que acordam com déficit motor. E nesse estudo, que já existia ele previamente para a trombectomia, e nesse estudo, os pacientes que acordam com déficit motor, então você não tem uma janela definida de tempo de AVC, ele foi visto bem às 11 horas da noite, dormiu, acordou às 5 da manhã, afásico e hemiplégico. Quando você leva esse paciente para a imagem, esse paciente ele tem uma tomo normal e uma angiotomo que pode ter ou não uma oclusão de vaso. Eu posso fazer trombolítico nesse paciente? Nesse estudo comprovou que sim, você tem benefício, mesmo não tendo uma janela definida. Mas a taxa de sangramento ela foi mais alta. Então, tem que ser aquela indicação que ela tem que ser bem direcionada, bem precisa. Para a trombectomia, até 6 horas. A janela estendida que se preconiza, que foi feita do estudo Dow, que eles estendem essa janela, que vai chegar até 24 horas, em algumas situações específicas, vai ser sempre guiado pelo estudo de perfusão cerebral. O Aspex que a gente explicou, o NIH maior que 4, exceto a afasia, menor que 22. Então, o NIH, isso é um corte colocado, mas hoje o que se preconiza? Se o paciente está afásico, ele pode ter um NIH de 3, a depender do grau de afasia dele. Só que é uma área muito nobre, é a área da linguagem. Então, você vai trombolizar esse paciente. Um exemplo que sempre citam esse paciente, ele é pianista. E aí, ele faz um déficit motor de predomínio distal no membro superior direito dele, que talvez ele pontue 2 no NIH. Só que é o membro que ele precisa para fazer o que ele faz da vida dele. Então, você precisa avaliar o NIH na funcionalidade do paciente. Os critérios de exclusão, idade menor que 18 anos. Existem trabalhos específicos para a população pediátrica e adolescente já, tá? Aqui o uso de DOACs mudou essa nomenclatura, né? Que são os anticoagulantes orais diretos, que são os conhecidos, a rivaroxabana, a dabigatrana, que são os novos anticoagulantes, que eram chamados antigamente, até 48 horas da última dose. Exceção para a daxa dabigatrana, que existe um reversor para ele. Então, hoje já está em guideline em consenso, que se um paciente ele usa dabigatrana, ele usa Pradaxa, você pode fazer o reversor do Pradaxa, do anticoagulante, e logo em seguida trombolizar esse paciente. Uso de anticoagulante, Marevan, só é contraindicado se o RNI estiver acima de 1,7. Heparina, e nas últimas 48 horas com TTPA alterado, heparinização em dose plena, AVC nos últimos 3 meses, AVC extenso, TCE grave, AVCH prévio, malformação arteriovenosa, pacientes hipertensos refratários, paciente que vai manter uma pressão elevada, mesmo com medidas medicamentosas para reduzir, em até 30 minutos da tentativa dessas medidas. Então, você trombolizar um paciente hipertenso, ele vai sangrar, muito provavelmente. Cirurgias de grande porte. Aqui, hemorragia, plaquetopenia, coagulopatia, suspeita de hemorragia subaracnoideias, dissecções, pacientes que chegam com dor torácica, paciente que possa ter suspeita clínica na história de endocardite, porque sangra. Então, essa é a importância da história pregressa que começa desde lá do início. Demências e patologias intratáveis. Demências vão ser aqueles pacientes que têm demência moderada avançada, pacientes em demência inicial, funcionais, que têm funcionalidade preservada, esses pacientes não vão ser critérios de exclusão, tá? Contraindicações relativas, que é aquilo que a gente estava falando, um AVC minor, que é a questão do que toca piano, mas esse déficit para ele vai ser incapacitante.
Pacientes que melhoram rapidamente, paciente que melhora rapidamente, mas, ou se ele fica claudicando o déficit, e esse déficit pode se tornar incapacitante, você não vai ficar esperando se ele vai melhorar ou não, você está autorizado a fazer trombolítico. Infarto nos últimos 3 meses, é uma contraindicação relativa, a não ser que seja um IAM com supra. Então, isso às vezes é difícil, porque você nem sempre vai ter acesso a essa informação. Traumatismo, você tem que considerar esse tipo de trauma, não foi aquela coisa que ele caiu e bateu a cabeça, isso não vai te contraindicar. 80 anos, funcionalidade. Você pode ter um paciente de 86 anos, altamente funcional, você vai tratá-lo. E pacientes com aneurismas, eles são uma contraindicação relativa também. A medicação, até hoje, que a gente tem somente é o Actilise, tá bom? Que são esses 2 frasquinhos, um é um líquido, o outro é o pó reconstituinte, você dilui, e você vai ter a sua dose é de 0,9 miligramas por quilo, calcula 10% em bolos, dilui, você pode fazer o restante puro, correndo em 1 hora na bomba, ou diluir num soro fisiológico. A gente tem essa tabelinha pronta, é uma colinha de bolso, um estudo de 2016 que utilizou essa dose de 0,6 do Actilise. Então, o que é? Ela não foi inferior, e você mostrou taxas menores de complicação hemorrágica. Hoje em dia, essa dose de 0,6, que muito se usa ela, são pacientes considerados de alto risco, pacientes que chegam em dupla antiagregação, pacientes idosos extremos, ou, por exemplo, paciente com antecedente de angiopatia amiloide, que tem um risco aumentado. Angiopatia amiloide é uma situação muito delicada pelo risco de sangramento, então você pode considerar o uso da dose de 0,6. Tenecteplase. Muito se pergunta quando que a tenecteplase ela vai entrar no AVC. Tem vários estudos a respeito da tenecteplase, já definida para IAM. Um estudo que se mostrou benéfico com o uso da tenecteplase foi nos pacientes com oclusão de grande vaso, onde se fez a tenecteplase e se levou o paciente para a trombectomia. Então, esse foi um estudo positivo, e hoje tenta-se chegar à melhor definição dessa dose da tenecteplase. Então, essa dose nesse estudo na trombectomia, ela foi uma dose de 0,25 por quilo, que foi a dose feita. Tiveram estudos com 0,25, com 0,4 e com 0,4, que foram as doses estudadas. Se definindo, por que seria melhor a tenecteplase? Dose única em bolos, você não tem que ligar a medicação em bomba, ficar monitorando, a medicação correr 1 hora, com riscos de infundir rápido demais ou não infundir no tempo adequado. Depois que você infunde esse RTPA, isso tudo, gente, é feito dentro da emergência. Tudo isso que a gente está falando não é o paciente numa UTI, não é o paciente em uma outra unidade. Isso aqui é feito dentro da emergência. Então, em algumas situações, a alteplase, o Actilise, ele é diluído e infundido dentro do tomógrafo. Aquilo que a tomo está normal, para a gente não perder muito tempo, a gente faz um bolos da medicação dentro do tomógrafo, enquanto está se preparando o restante na bomba, enquanto vai fazer a anjo, você já pode fazer um bolos da medicação. Então, isso aqui são situações feitas dentro da unidade de emergência, tá? Você tromboliza esse paciente, você precisa monitorar ele. NIAID, de 15 em 15 minutos durante essa hora da infusão. Porque se o paciente ele tem uma piora neurológica, você vai ter que suspender essa infusão imediatamente, levar esse paciente para tomografia. Por quê? Sangramento. Se um paciente ele piora o exame neurológico dele durante a infusão do RTPA, até que se prove o contrário, ele está tendo sangramento cerebral. Então, tem que ser interrompida, tomografado de urgência, constatado o sangramento, hemocomponente, então você vai ter que infundir crio precipitado nesse paciente, reverter o Actilise e, em alguns casos, acionar a neurocirurgia.
controle rigoroso de pressão, tá? Então, pico hipertensivo faz o paciente sangrar. E aqui a gente vai falar um pouquinho da trombectomia, só para vocês entenderem o que é. Começou em 2015, foi o primeiro estudo com os primeiros stents. Depois vieram todos esses que mostraram a eficácia da trombectomia no AVC isquêmico com oclusão de grandes vasos, que foi o que a gente falou anteriormente. E aí, vocês podem se questionar, se tem a trombectomia, por que se tromboliza? Se você pode mandar por endovascular, igual aconteceu com o infarto agudo do miocárdio. Todos os estudos que até hoje, a trombectomia, ela foi feita em associação com a trombólise endovenosa. Então, o uso do trombolítico previamente à trombectomia melhora o seu desfecho e melhora a desoclusão. Você consegue ter uma reperfusão melhor. Em que situações que você vai usar a trombectomia isolada? O paciente está usando o Xarelto, não tem reversor, ele tomou a dose hoje e ele fez uma oclusão de grande vaso. Então, esse paciente ele vai para a trombectomia isolada. Paciente com janela estendida, você não vai fazer trombolítico endovenoso. Esse paciente vai para a trombectomia isolada, que é o que foi feito nesses últimos estudos, principalmente o DAO, que é o estudo de trombectomia isolada em janela estendida. Isso é a trombectomia, isso é a imagem do aparelho de hemodinâmica, tá? Isso aqui é um paciente real, isso é um paciente nosso, e é um paciente que ele fez uma oclusão de topo de carótida, tá? Então, nessa oclusão, é um AVC gravíssimo, ele oclui a carótida interna no topo da bifurcação dela, então aqui enchendo muito pouquinho uma cerebral. Então, ele oclui o topo da carótida. Aqui é passado o dispositivo, talvez seja um pouco difícil de ver. Aqui foi usado um catéter de aspiração. Existem diferentes tipos de device que são usados na trombectomia. Esse aqui é um de aspiração. Esse que eu mostrei que é esse, tipo uma treliçazinha, que são os primeiros, são os mais difundidos, que são os stent retrievers. E hoje eles são muito associados em conjunto, aquele catéter junto com o catéter de aspiração, que é essa ponta bem aqui. E é feito dentro da hemodinâmica. Funciona se a femoral do paciente, mesmo ele tendo infundido o actilise? Sim. Às vezes está correndo o actilise na veia ainda e é feita a punção femoral para realizar a trombectomia. Aqui mostra o paciente pós a carótida recanalizada, aberta, topo da carótida aberta, sua cerebral anterior enchendo, cerebral média voltou a ter fluxo completamente normal. É lindo isso daqui, gente. E é isso aqui que saiu de dentro, ó. Tudo isso aqui é trombo. Então, um AVC cardioembólico, então, que fez uma oclusão por êmbolo vermelho, cardioembólico grave. E não é recomendado, se eu tenho a trombectomia, eu não vou trombolizar, mando direto para a hemodinâmica. Na realidade, o tratamento endovascular, ele estando indicado, o RTPA, ele estando indicado, ele vai ser feito em conjunto. Então, se você tem o tratamento endovascular, ele não vai te retardar a trombólise ou te colocar na situação, não precisa trombolizar porque está indo para hemodinâmica. Pontos importantes é a reabilitação precoce, então, fisio e fono precoce, 24 horas de início. Então, a psicologia que você precisa de uma abordagem multifatorial, multidisciplinar, depender de como esse paciente vai sair do procedimento, e sempre investigação etiológica. Porque a partir do momento que você tratou a fase aguda, você tem que tratar a prevenção secundária. Se aquele trombo é um cardioembólico por uma FA, você vai ter que começar a estratégia desse paciente ter alta hospitalar já anticoagulado. Aqui eu coloco um caso clínico rapidinho, tá bom? Só para vocês entenderem. Também é um caso real nosso, tá? É uma paciente de 37 anos, e na verdade ela é uma paciente minha, e ela foi admitida por volta de 3, 4 horas da tarde na emergência afásica e hemiplégica à direita com 2 horas e meia de ictus.
E a gente sempre ressalta que o que salvou essa paciente, ela é uma profissional da área de saúde, é que quem estava com ela conseguiu identificar de imediato, ela está tendo um AVC. E mesmo com o tempo de demora de chegada do SAMU, de 1 hora, eles conseguiram chegar a tempo na emergência, e quem estava com ela direcionou para um hospital que conseguiria tratá-la. Eu não tenho todas as imagens aqui. Ela fez uma angiotomografia na emergência que mostrou a oclusão da carótida interna esquerda. Ela fechou a carótida, essa paciente, de forma espontânea. Na verdade, ela estava saindo de um curso e quando ela estava na saída do portão da unidade hospitalar, ela perdeu o nível de consciência, ficou afásica e hemiplégica. Ela foi submetida a trombólise endovenosa e, posteriormente, ela foi encaminhada para hemodinâmica, já que ela tinha um trombo de carótida e um trombo M1 que foi visualizado nessa angiotom. Eu mostro a imagenzinha dela aqui, ela foi tratada. Eu cobri o rostinho dela, mas ela autoriza, e na verdade, acho que talvez muitas pessoas que convivem no hospital até conheçam ela. Ela fez toda a reabilitação, e ela chegou hemiplégica, bem incapacitada, e isso aqui foi ela com 3 meses depois do AVC dela. Ela falou que ia de salto para mostrar que ela já conseguia andar de salto normalmente. E eu vou finalizar com isso daqui. Eu acho que difundir informação, não só para o meio da saúde, eu acho que para a comunidade, vai salva a vida, tira o paciente salva a vida em termos de prevenção, em termos de tratamento. E qual que é o grande desafio hoje com toda a evolução, com toda a mudança da história natural do AVC? É tornar isso acessível para todos. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. Esse tratamento, ele ser acessível a todos. Então, por exemplo, casos que eu mostro de trombólise e de trombectomia aqui, são casos que foram feitos em unidades privadas. A gente ainda não tem isso a nível SUS. Tá? E é isso que eu queria dizer. Desculpe aí as interrupções. Obrigado, professora, pela excelente aula. E falando nisso, nós temos uma dúvida no chat aqui, que eu vou colocar aqui, que a Júlia Farias de Mello perguntou: em cidades pequenas, em que os hospitais não são muito bem equipados, qual a melhor maneira de agir em caso de AVC? Tá. Isso é um desafio, não é uma situação simples, tá? Então, eu vou citar um exemplo perfeito que não foi construído da noite para o dia. Demorou muitos anos para isso funcionar, que é o que funciona, por exemplo, em Joinville. E eles prestam assistência para várias regiões. Então, unidades, eles têm um sistema de monitoramento, isso foi criado, demorou talvez 10 anos para isso ser desenvolvido, que eles têm centros de monitoramento. Então, se essa unidade de emergência, eles atendem um paciente com suspeita de AVC, você tem uma equipe lá que consegue reconhecer isso, você tem exame de imagem lá, isso falando se você tiver isso lá. Então, eles trabalham muito com telestroke. Você tem um sistema de um neurologista que ele auxilia nessa tomada de decisão, na avaliação dos exames de imagem, na avaliação clínica conjunta para definir a trombólise. O outro ponto, isso que é os centros que você não consegue ter uma equipe de trombólise disponível. Se você tem uma unidade onde você não tem imagem, onde você não tem esse tipo de recurso, não faça trombolítico. Então, para você trombolizar um paciente com segurança, você tem que ter segurança para isso daí. Então, se você não tem imagem, o que eu posso te dizer você vai ter que remover esse paciente daí para algum centro o mais rápido possível. Como a gente já recebeu aqui, então veio de avião, o paciente acho que estava, não vou lembrar a cidade, era uma cidade bem longe de São Luís, e ele veio removido de avião. Mas é aquela situação que eles tinham esse recurso, entendeu? Para poder chegar e ser removido de avião para cá.
e que mesmo assim ele chegou fora da janela terapêutica e foi uma situação que a gente não conseguiu melhorar o paciente. O paciente está bem, mas o paciente hoje ele vive com uma sequela. Então, essa questão da regionalização, ela é uma situação muito difícil. Não sei se eu conseguia responder toda a pergunta dela. Mais alguma? Alguém tem mais alguma pergunta? Pode mandar no chat aí que eu coloco na tela. Que não, doutor, apenas elogios, excelente aula, ótima aula. Espero que tenham aproveitado. Desculpe as interrupções. Desculpe o meu cachorrinho latindo ao fundo. Espero que não tenha perturbado todos. Que nada. Então, assim, o AVC é um desafio muito grande. Então, a gente trazer isso aqui para as unidades inicialmente privadas não foi uma situação simples, porque envolve mudança de protocolo, logísticas, fluxos, mudanças hospitalares, mas não é impossível. Qual o grande desafio que a gente tem hoje? Ter um tratamento de AVC no SUS. Porque hoje não existe. Então, hoje, se um paciente SUS e ele precisa de um trombolítico em alguma unidade de emergência da Grande São Luís, não tem disponível. Esse é o grande desafio. Bom, é isso. Então, muito obrigada, doutora. Nada, gente. Espero que tenham aproveitado. Mais alguma dúvida? Tá todo mundo perfeito em AVC? Os comentários são elogios. Tá ótimo, gente. Eu agradeço o convite. Espero que tenham gostado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Pessoal, se vocês quiserem, vocês já podem se inscrever no canal, que amanhã também nós vamos ter mais uma aula nesse mesmo horário, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela presença de todos vocês e tenham uma boa noite.